RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. História de São Tomé e Príncipe é o título do livro do escritor santomense Armindo de Seita do Espírito Santo, que foi lançado na sexta-feira, 7 de outubro de 2022, no auditório do cinema Marcelo da Veiga, na capital santomense. O livro retrata a história de São Tomé e Príncipe desde a descoberta até o fim do regime colonial. Armindo de Seita do Espírito Santo, o autor do livro, narrou um pouco sobre esta obra literária. O livro começou a ser trabalhado já há muito tempo, há uns 7 anos a esta parte. Foi uma investigação persistente, profunda. Este livro é um dos 3 livros que compõem, portanto, o conjunto de livros sobre a história de São Tomé e Príncipe que pretendo trazer ao público. A minha intenção foi explicar a história de São Tomé e Príncipe desde a descoberta até o fim do regime colonial em São Tomé e Príncipe. Este primeiro livro aborda da descoberta até meados do século XIX. É um livro bastante interessante na medida em que explica as razões pelas quais os navegadores portugueses chegaram às ilhas de São Tomé e Príncipe. Em 1493 foi quando se iniciou verdadeiramente o povoamento do arquipélago. Todavia, admite-se que os portugueses já chegaram entre 1468 e 1482, 83, há essas perspectivas de análise sobre a data histórica das chegadas portuguesas às ilhas de São Tomé e Príncipe. Não há uma certeza de quando aqui chegaram. É uma estimativa, uma previsão, uma suposição daquele período em que Fernão Gomes, quem o rei de Portugal, Dom Afonso V, concedeu, portanto, o direito de exploração das 100 léguas a sul, pudesse, portanto, aqui chegar. Armindo de Seita sublinhou que o livro foi elaborado com base em investigação científica. O trabalho é um trabalho de história, um trabalho de investigação científica, um trabalho que obrigou, digamos que é um trabalho que levou à descoberta de verdades históricas. O que nós dizemos é que nós procuramos trazer à luz as verdades históricas, no caso, verdades históricas, não de certezas, mas de verdades. É um trabalho que foi construído com base em muita investigação, em cruzamentos de obras de outros autores. Procurei, portanto, suprir lacunas existentes em outras obras, procurando, portanto, enfim, explicar os factos com uma visão distanciada das ideologias ou de emoções. Procurei, portanto, afastar-me, portanto, da visão eurocêntrica da história e também daquela visão afrocêntrica da história. Portanto, queria fazer uma análise distanciada de qualquer influência que pudesse inclinar o resultado da investigação. A obra intitulada História de São Tomé e Príncipe foi apresentada pelo escritor santomense Filinto Costa Alegre, que destacou a importância dos conteúdos incluídos no livro. Eu senti que estávamos perante uma obra que vale a pena ser lida, vale a pena ser divulgada e que eu até propus que a sociedade civil se mobilizasse no sentido de se constituir um grupo de leitura que se ocupasse da divulgação desta obra, de forma a que, aos diversos níveis do ensino, ela fosse discutida, aprendida pelos alunos. Porque é uma versão, não há dúvida, uma versão dos factos que o autor entendeu que foram mais relevantes durante os 5 séculos, que vão de meados de 1500, portanto, do século XVI ao século XIX, né? Portanto, acho que é uma obra bem estruturada, onde se abordam as questões, realmente questões centrais da evolução de São Tomé e Príncipe, como a escravatura, os conflitos frequentes, a pequenez e a insalubridade do clima. O lançamento do referido livro culminou com a celebração do primeiro aniversário da Livraria UNON, que foi assinalado no dia 5 de outubro do ano em curso. O fundador desta livraria, Euclides Neves, no seu discurso, defendeu que o ato de leitura é fundamental para revitalizar a democracia santomense. Pensarmos a educação como eixo fundamental da governação, eu acho que nós temos que automaticamente perceber que o hábito de leitura, o acesso ao livro, a literatura, tanto infantil, a literatura como tal, eu acho que é fundamentalíssimo para nós revitalizarmos a nossa própria democracia. A nossa democracia ressente-se muito
com o baixo nível literário da nossa gente. Portanto, a Livraria Nó, que fixou-se em São Tomé e Príncipe no dia 5 de outubro do ano da graça de 2021, desde lá para cá, tomou para si a difusão da língua portuguesa, a disponibilidade dos livros, o incentivo à leitura como missões para si, como responsabilidades para si. Eu dizia também ontem a alguém, nós hoje fazemos um ano, sim, um ano de existência, mas nós já temos mais de 45 anos de responsabilidade. Uma livraria em São Tomé e Príncipe, o que nós fazemos, para quem está atento, deve automaticamente perceber a tamanha responsabilidade que nós levamos conosco. Euclides Neves apelou às autoridades competentes para que pudessem olhar para esta livraria como uma dimensão do processo de desenvolvimento educativo em São Tomé e Príncipe. Por isso que nós hoje aproveitamos este momento que é para lançarmos o apelo a todos vocês aqui presentes, às pessoas que detêm para si responsabilidades talvez governamentais, que olhassem para a Livraria Nó como uma dimensão do processo de desenvolvimento nacional. Nós não podemos esperar que o petróleo sozinho venha transformar São Tomé e Príncipe. É mentira. Quem assim pensar é mentira. Não é o petróleo que vem mudar São Tomé e Príncipe por si só. Pode ser uma dimensão, e é uma dimensão do desenvolvimento do nosso país. É uma dimensão econômica do desenvolvimento do nosso país. Mas descurar a educação, descurar a importância de uma livraria neste país, eu acho que estamos a deitar para a lama, talvez, uma pérola. Se me perguntassem, Euclides, como é que tem sido a sua parceria, a envolvência com o sistema educacional do nosso país? Eu diria que até o momento a Livraria Nó não conseguiu uma parceria oficial com o nosso Ministério da Educação, infelizmente. E é com tanta dor e pena que eu digo isso. A Livraria Nó ainda não tem uma parceria oficial com alguma instituição que fosse do governo do nosso país. Honestamente, eu digo isso com muita pena. E eu lanço o apelo ao próximo governo, talvez, que olhasse para a Livraria Nó como uma dimensão da cultura, como uma dimensão, como uma ferramenta, como um auxílio para o nosso sistema educativo. O livro mostra que, apesar da sua dureza, o modelo escravocrata colonial tinha dinâmicas de mobilidade social que permitiram que alguns escravizados se tornassem livres e outros chegaram a ser poderosos em termos econômicos e políticos, ainda no decorrer do século XVI, vindo a ser dominantes até meados do século XIX. A obra ainda faz enfoque sobre o papel da ilha de São Tomé no tráfico negreiro, atlântico e transatlântico, a crise econômica já em fins do século XVI, as revoltas de negros e mestiços, invasões estrangeiras e a relação entre iniciativas para a abolição do tráfico negreiro e a situação da economia das ilhas. O livro descontrói os mitos sobre o naufrágio e amador rei dos Angulares e apresenta crioulos da resistência ao regime escravocrata colonial. Reportagens de Kemilson de Almeida para a RSTP, a voz do povo, ao serviço da comunidade. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.